Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje conosco no mundo dos animes. E nesta semana vamos viajar no mundo das quimeras antes de Hunter x Hunter. Aqui é o Lucas e eu acho que nesse semestre aqui não será a primeira vez que iremos falar de um arco de formigas querendo matar a humanidade. Pô, mas vamos falar do melhor agora, né? Do original, né? É o antigo meme, né? O gênio cria e o lixo copia, né? Mas é isso, né? Tipo, o arco dos caçadores, né, versus a formiga destruidora da humanidade. É isso. Eu sou o Ansem e vamos falar do toque do Toriyama dentro do Hunter x Hunter. Do Toriyama? É, porque pra mim é o Freeza chegando. Ah, eu achei que você ia falar que ele parecia o Cell. Não, sim, ele lembra um pouquinho, mas pra mim é tipo, é o Freeza chegando, tá ligado? Tipo, escalona o poder absurdamente. E é o Carlos, e é jogando Go que você pode se apaixonar. O amor é cego. O amor é cego. Aí, vamos fazer uma música de pagode? Todos os clichês. Já que o Spotify tá dando na gente, tem todas as músicas, agora a gente cria um pagode de Hunter x Hunter, tá vendo? Eu sou o Guizão e no fim tudo foi resolvido com veneno, igual a gente joga nas formigas que vem na nossa casa. Baigon, caraca. No final, quem salvou o mundo foi o Baigon, velho. Como é que nunca teve uma propaganda disso, né, velho? A galera não... Tudo seria muito facilmente resolvido se tivesse um carro com uma C, tá ligado? Já pensou se existisse mosquito da dengue quimera? Ia ser caótico, hein? Febre amarela. O mosquito da dengue já é, né? Se você for ver, né? Ele fez pós-graduação, anda de moto aqui do lado de casa, inclusive. Não, porque ele é dengue, chikungunya, febre amarela, o que mais? Ele tá se especializando, ele tá aumentando o poder dele. Pra tu ver como é que tá o mundo nesse capitalismo desenfreado liberal, até o mosquito tá sendo subaproveitado no trabalho, tá vendo? Era pra só ele fazer uma coisa, ele tá fazendo 3, tá vendo? Exatamente. Para mais formigas capitalistas e referências a Toriyama, após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco no Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E voltamos com os dados técnicos de Hunter x Hunter, anime lançado lá em 2011. Hoje iremos falar do arco das quimeras antes, né? O anime que foi produzido pelo estúdio Madhouse, nessa temporada ele contempla os capítulos 186 e 318 do mangá, né? E pra quem quiser acompanhar lá no anime, é os episódios 76 ao 136 lá dessa adaptação. O diretor é o Hiroshi Kojima, que teve como grande papel como diretor realmente Hunter x Hunter nesse arco, mas ele também teve papel como diretor de animação ali, ou K-Animator em obras como Cowboy Bebop e Hajime no Ippo. Então tem umas obras aí bem interessantes que o Kojima apareceu, mas realmente ele, em maioria dos papéis dele, era o K-Animator ou o diretor de animação. Então, bem curioso terem dado esse trabalho. As outras obras que ele, sei lá, foi diretor é aquele... Não sei se você lembra, Carlos, aquele Rainbow, que é da prisão. Lembro. Ele pós Segunda Guerra Mundial, né? Rainbow. Esse é um baita anime, tá, gente? E um baita mangá também. Então, uma das poucas obras que ele dirigiu foi essa. E acho que a outra obra famosa que ele dirigiu é um filme, né, de Prince of Tennis. Mas não sei se isso vale aqui, né? Não sei se isso é algum mérito pra vida dele. Tu vai falar 3 vezes Prince of Tennis, ele vai brotar o Guaraná aí. Cuidado. Bom, então, Ansem, nos lembre o que acontece ali na entrada do Arco das Quimeras. Recapitulando, né? O Gon e o Killua, eles vencem o Iri da Cobiça e eles conseguem trazer algumas cartas pro, entre aspas, né, pra fora do jogo. E uma dessas cartas é a carta acompanhar.
né? Que é aquela carta que persegue uma pessoa e vai até o lugar onde ela tá. E aí ele pensa assim, vou atrás do Gin, né? Que tá todo esse tempo atrás do pai dele, e ele descobre, né, durante a Ilha da Cobiça, que o pai dele deixou isso no jogo. E aí ele parte junto com o Killua, só que pela surpresa dele, eles não encontram o Gin, na verdade. Ele acaba encontrando o Kite, que é, digamos assim, o pupilo do Gin, né? Que é também um caçador foda, e ele ali começa meio que treinar, entre aspas, ali, instruir o Gon e o Killua, né? Apresenta o grupo dele lá de pesquisa, né? E tudo. E nessas eles quase acabam, sem querer, sendo atacados e possivelmente mortos por umas formiguinhas pequenininhas de um formigueiro que tinha ali perto. E aí ele descobre, fala, pô, isso aqui não é a formiga comum. E aí ele começa a investigar, e aí a gente é jogado dentro desse arco que você não tem tempo de respirar depois que a ação começa, né? É legal comentar, né, que tem um detalhe muito importante nisso aí, que é a tremenda sacanagem, que o Gon, ele usa o acompanhar, né? E essa carta permite que ele vá com o Killua. Uhum. Aí tinha uma outra carta em Grid Island, agora não vou lembrar, que era só ele ir sozinho. Se ele tivesse usado a carta de ir sozinho, ele tinha conseguido achar alguém. Mas como ele foi com o Killua, ele usou o acompanhar, o Gin programou pra que ele fosse por Kite. Tem esse detalhe, mano. É muito escroto, tanto que ainda tem a voz dele, né? Falando assim, tipo, com aquela garota lá da programação, a menina lá, falando assim, não, se ele quiser vir direto pra mim sozinho, ele mostra que ele tem coragem, então ele pode vir direto. Agora, se tiver acompanhado com alguém, ele ainda não evoluiu bastante. Aí manda pra outro lugar. Aí ela fala alguma coisa tipo, tu só não tá com coragem de ver o filho que você deixou com os amigos dele. Né? Ela joga bem na cara dele. Ela taca na cara dele. Eu até vejo a criança, mas sem advogados. Não vai pegar pensão retroativa aqui, não. Exato. Eu queria comentar também que no anime 2011, essa é a primeira vez que a gente é introduzido ao Kite, né? Verdade. Eu amo o 2011, tá, gente? Mas a minha maior crítica ao 2011 é essa introdução distante aí do Kite, porque mais pra frente a gente vai perceber que ele acaba tendo aí uma importância pro desenvolvimento, pra uma mudança do Gon gigantesca. E inclusive eu troquei ideia com uma pessoa que é leiga no sentido de não ter lido mangá, não ter visto outras adaptações, e ela me questionou, falou, nossa, mas por que o Gon ficou tão bravo por aquele cara que ele conheceu ali, né, recente? Então eu acho que a maior falha, na minha opinião, de Hunter 2011 é essa parte aí de ter demorado pra apresentar o Kite. O que é bizarro, né, mano? Porque basicamente é um episódio que os caras poderia ter feito e não fizeram, né, mano? Os caras cortam o início do mangá, né? Porque pros nossos ouvintes aqui que igual esse amigo do Gui, nunca viu outra coisa sem ser o 2011, né? O Kite é a pessoa que introduz o Gon no mundo dos Hunters, né? É ele quem fala quem é o Gin, quem é o pai do Gon, na verdade, né? Quem apresenta o que ia ser um Hunter. Então, na verdade, o chamado do herói, né? Vamos colocar assim, né? Vamos trazer pra uma teoria narrativa que o pessoal conhece, que é muito usada em Shonen. O chamado do herói do Gon, ele vem diretamente ligado ao Kite. Sim. Então ele é uma pessoa super importante, tanto na introdução do mundo de Hunter vs Hunter, quanto a pessoa que mostra esse mundo pro Gon, né? Por isso que tem essa relação tão forte com eles. Assim, entre aspas, ele é o primeiro treinador do Gon, né? Primeiro mestre do Gon nesse sentido. Eu vou falar a minha experiência. Eu vi há pouco tempo o anime, eu só vi o de 2011, só que quando eu tava começando, tava lá ainda no arco dele se tornar, né, um caçador, tal, lá dos testes e tal. Aí a galera que tava acompanhando na live comigo falou assim, Ansem, quando você terminar de ver aí o arco do exame Hunter, vai no anime de 99 e vê o primeiro episódio e depois você continua. Falaram pra mim, vai ser mega importante mais pra frente. Eu fui e fiz. Aí eu falei, nossa, tipo, aí eu vi, né, que era antes do primeiro episódio de 2011, né, tirei um episódio 0 pro 2011, né, e aí realmente fez toda a diferença, que quando ele apareceu de novo, eu falei, aquele cara lá, que legal, sabe? Tipo, até a gente fica mais apegado ao Kite, né? E é legal falar, né, para pessoas que não sabem, que esse é o primeiro arco que não foi adaptado pelo anime antigo, né? Porque, na verdade, o anime antigo, ele para... No OVA, no Grid Island. Isso, ele para no OVA de Grid Island, né? Ele tem 2 OVAs até a Torre Celestial, né? Posteriormente ele tem mais 2 OVAs, um de Yorkshire e outro de Grid Island. Então é a primeira vez que a gente tem adaptado esse arco. Mas assim, por que eles cortaram o Kite do início? Eu não faço a menor ideia, cara. É uma decisão muito louca de se fazer. Eu acho que eles fizeram mais
mais ou menos o que a galera do Fullmetal fez, né, no Brotherhood. Porque o comecinho do Brotherhood é meio rushado, porque meio que eu acho que eles devem considerar assim, todo mundo viu o clássico, então já conhece a história do clássico, então vamos acelerar e ir pra história inédita. Eu acho que meio que fizeram isso, sei lá. Se foi isso, foi uma decisão bem merda, porque ao contrário do que acontece no Brotherhood, o Brotherhood ele não deixa nada de fora. Ele acelera, ele tira detalhes, assim, mas 90% assim, das informações que precisam estar lá estão lá. E assim, o tom do anime do Brotherhood e pro original, pra mim o tom é o mesmo. A trama que leva pra um tom talvez diferente. O original tem um tom mais dark, assim, mas o tom do anime é o mesmo. Eu só discordo de uma coisa no caso do Brotherhood, antes da gente continuar falando do Hunter x Hunter, que o arco ali que eles estão junto com a menininha e do Soul Tucker lá, que sacrifica a filha dele e tal, com o cachorro lá, que traumatizou todo mundo, no Brotherhood, tipo, sei lá, achei, tipo, rushado. Então, tipo, a menina morreu, a galera fica, foda-se. Agora no outro não, o outro a gente fica bastante tempo convivendo, entre aspas, com a menina. Justo, mas assim, a informação tá lá. Aqui você tem exclusão de um personagem crítico. Assim, eu não vou falar muita coisa porque eu sou fã do anime de 99. Assim, pra mim, Hunter x Hunter 2011 pô, mano, assim, não tem muito como errar Hunter x Hunter, né, mas minha opinião, minha sensação quando eu vi o Kite e a reação do Gon, eu que não, assim, naquele momento, eu nunca tinha visto 99, o que eu tinha de lembrança do anime de 99 de Hunter x Hunter era de, acho que Rede TV. Rede TV. Mas assim, eram flashes, mano, porque tanto Hunter x Hunter quanto Fullmetal, sei lá, Super Campeões, o que eu lembro da época que eu era criança, é muito pouco, tá ligado? Sei lá, eu tinha 10 anos, 8 anos. Ô, Lucas, mas o detalhe dessa época é que, impressionantemente, nessa época, a gente via Fullmetal e a gente via Hunter x Hunter meio que cagando pra depois ver Super Campeões. Tinha esse detalhe muito importante. E a sequência também, que às vezes não vinha na sequência dos episódios, tem esse rolê. Sim, sim. O Hunter não, o Hunter até foi certinho, o Fullmetal que sofreu mais com isso. Mas eu lembro de ver bastante episódios de Hunter, inclusive, eu adoro te chamar o Mac Hurt do Killua lá, que ele faz no 2011, né? Aquela cena brilhou meu Juninho interior por muitos anos, cara, assim. Mas assim, vamos voltando pro que era antes agora, a adaptação de 2011, né, cara? E pro mangá também. Eu gosto muito da introdução desse arco, porque o início desse arco é muito muito o Exame Hunter. É muito essa questão dos Hunters investigando, buscando as coisas perdidas, ou então as coisas mais distantes do mundo, né? Sendo essa coisa bem de aventura, cara. E eu sinto que depois do final do Exame Hunter, assim, Hunter vs Hunter ele perde um pouco disso, né? É uma das coisas que eu mais gostava em Hunter no primeiro arco que tem na obra. E depois a obra vai caminhando pra outros lados, assim, né, com NEM, com poderes, esse tipo de coisa. E nesse início do arco de Quimera, até principalmente a aparição da Dapton, né, a gente tem puramente investigação e aventura, cara. E eu acho que o Togashi brilha muito quando ele escreve esse tipo de coisa, cara. E é muito rico esse processo. Uma parada que eu lembro até hoje do arco das Quimeras, se não me engano, acho que é a Ponzo, mano. Eu lembro até hoje da Ponzo morrendo, tá ligado? É pesado. Até então, eu tinha a sensação que, meio que Game of Thrones, assim, mano, não, vai dar tudo certo, tá ligado? Tipo o Ned lá do Game of Thrones, tipo, vai dar tudo certo, vai sair daí de algum jeito. E é uma personagem que, pô, mano, querendo ou não, tem um design meio marcante, então tu fala assim, não, ninguém vai matar essa personagem. Exato. E é o tipo de tensão que foi gerada que você não tinha também, assim, Yorkshin tem um pouco? Tem, mas Yorkshin é outra vibe, mano. Aqui tu sente uma tensão diferente de Yorkshin, que Yorkshin é uma vibe, tá? Não é tensão que tu sente em Yorkshin. Aqui tu sente tensão, tá ligado? Mas eu acho que é porque em Yorkshin é muito delimitado o espectro de onde que eles estão e quem são os vilões, né? Tipo, você já entende. E quando a gente é apresentado ao NEM, a gente começa a entender algumas coisas. Quando é apresentado as formigas, como tu falou, né? Da Ponzo, o outro maluquinho lá também, né? Que tem um design parecido com o dela. O que é arqueiro, né? Isso, que é o arqueiro. E é legal isso, porque na verdade, foi o que eu falei, o Togashi ele volta lá no Exame Hunter, traz personagens que a gente já conhece, que a gente já conviveu, né, pra dar esse nível de tensão, assim, porque ele traz personagens que a gente conviveu com eles por um arco inteiro. Então, tipo assim, mal ou bem, por mais que não sejam personagens de grande valia pra obra, esse tipo de coisa, são personagens que a gente já acompanhou ele por muito tempo. Então, o público, não sei se tem um carinho, mas, tipo assim, já olha pra aqueles personagens e fala, pô, conheço, são legais, tal. E aí, quando tem os acontecimentos com eles, cara, assim, é daquele nível que você olha e fala, aqui é sério, entende? E aí fica mais sério ainda quando acontece com o Kite, né?
Porque eu acho muito louco que a gente sai de Grid Island tendo uma percepção que o Gon e o Killua não são absurdamente fortes, mas eles são fortes. Sim. Eles, com estratégia, eles conseguiram derrotar um cara que era mais forte do que eles, que era o Bomber. Então a gente chega em Quimera, a gente não sabe medir isso. E a gente já logo de cara, o Togashi, ele consegue delimitar que tipo, beleza, o Gon e o Killua estão bem treinados e tudo mais e tal, mas o Kite é muito mais forte do que eles, né? A gente já consegue entender isso rapidamente. E aí quando o Kite é facilmente derrotado pela Pitou, é muito bizarro, assim. O arco todo tem um clima, eu vou falar, não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem o clima do arco dos android no Dragon Ball. Que é aquela tensão, se os caras vacilar um segundo, eles morrem, caramba, e a gente tem que esperar os caras graúdos vir, e aí eles escondidos, e, mano, é uma tensão, mano, e aí quando chega os guarda reais, o bagulho escalona de uma forma e fala, mano, nem os caras foda aguentam mais agora. E eu acho isso muito interessante, porque é uma coisa que eu critico em outros mangás, em outros animes, eu venho criticando o tempo inteiro agora em Solo Leveling, que é você conseguir criar tensão pra obra, você conseguir criar essa perspectiva de algo está acontecendo na obra. Existe perigo para os personagens que eu acompanho, existe tensão, existe um conflito de fato, existe um problema a ser resolvido pela obra nesse ponto. E a forma como o Togashi introduz isso, e eu acho isso muito bom, porque, tipo, ele simplesmente não pega personagens que são qualquer personagens e mostram uma cena visceral de morte, entendeu? Não, ele pega personagens que a gente aprendeu a se importar com eles, e ele vai dando grau de poder pra isso. Então, tipo assim, primeiro vai a Ponzi e vai o outro, e depois vai o Kite. Mano, tem uma série desse arqueiro que, tipo, a Pitou tá mexendo na cabeça dele pra pegar a informação, tá ligado, mano? Aquilo ali, pô, te deixa nervoso, mano. E o Togashi, cara, o Togashi é muito gênio de pensamento de quadrinizar a obra, ele sabe usar a câmera, né? Essa cena, ela é tão rica que, tipo, ele mostra primeiro, ele depois... A gente entendeu que deu merda, tipo, a Pitou encontrou ele, né? Porque ele tava usando... Eu esqueci agora o nome dos poderzinhos lá, mas ele tava usando aquele poder que suprime, né? Que ele suprime a aura, né? Mas a Pitou consegue encontrar ele. E aí aparece a cabeça dele aqui assim, e ele falando. A gente fala, pô, ele tá vivo. Tipo assim, ele tá lá ainda se ferrando, mas ele tá vivo. E aí, tipo, e isso tá num enquadramento bem na cara dele, assim, bem fechado, é bem um close-up. E depois, no quadro seguinte, o Togashi abre, né? E tá essa cena que você falou, da Pitou, só a cabeça dele e a Pitou mexendo na cabeça dele. Aí, pô, mano, quando tu olha aquilo, tu fala, meu, que isso, irmão? Esse é um nível. Pô, quando as pessoas falam que o Togashi não sabe desenhar, não sabe fazer a coisa, porra, é maluquice, velho. O cara quadriniza pra caceta, ele tem muita noção de narrativo. É que, mano, preguiça mais a coluna dele não dá conta, entende? Então a gente chega no final de Quimera antes, ele tá entregando esboço. Mas pra quem compra, por exemplo, os volumes, pra quem acompanhou lendo os volumes de mangá, os volumes ele refez, né? O Tankobon ele refez todo o processo, então é o material entregue final. E a importância do anime, né? De potencializar que nessa cena tem uma paleta de cor, não sei se você vai lembrar, uma paleta vermelha, né? Que tipo, que te dá uma sensação de tensão ali. Então, assim. Opressão, né? Aqui o arco das Quimeras, junto com o arco de Yorkshin, por motivos diferentes, né? São arcos que causam tensão. Eu senti mais tensão em Quimeras. Eu acho, né? Que eu não tô jogando qualidade, tá? Eu tô jogando tensão. Que é porque parecia que era muito mais letal e muito mais problemático aquilo ali. Fala assim, mano, se isso aqui estourar, ferrou. Lá em Yorkshin era tipo assim, essa galera querendo derrotar essa galera e ponto, acabou. É porque lá em Yorkshin, os caras são foda, tudo, aquela tensão, mas ainda tem a chance de barganhar com os caras. Falando, não, pera, calma, sabe? Pelo menos um segundo o cara vai escutar você falando. As formigas quimera, não, filho. Não tem conversa. Ela vai pegar você, vai te matar, vai virar comida, acabou, tá ligado? É essa tensão, assim. E você vê o que eu comentei. Mano, você vê os caras fortes morrendo, velho. Você fala, mano. E vai dando um desespero, porque o lugar que elas estão se desenvolvendo é um país, tipo, fechado, então não tem notícia do que tá acontecendo e elas vão evoluindo. Você fala, mano. O país ali, desde que eu li, ele, pra mim, é uma tentativa de retratação da Coreia do Norte, né? Tem esse detalhe. É uma crítica pesada mesmo, também tive essa percepção quando eu li. E o Gyro? Quem é o Gyro? Nossa,
Até perdi o fio da meada, o personagem mais misterioso de Hunter x Hunter. Cara, eu fiquei assim, eu falei, mano, ele vai aparecer mais pra frente. Aí ele, eu fiquei pra mim assim, mas parece que, tipo, ele fez um filler no bagulho falando do Gyro, tá ligado? Eu ia falar que a maior tensão que eu sentia nesse arco de Chimera Ants é que, diferente de Orc-Shin, que era um problema local, e digamos que assim, até que meio pessoal ali, né, do Kurapika e tal, ali em Chimera Ants era um problema que escalaria globalmente, né? A gente ia ter uma ameaça mundial. Talvez por isso desse essa situação de tensão tão grande assim, né? É porque Orc-Shin acho que era muito individual, né? Tem a questão lá do Vogin, depois teve a questão da Pakunoda, aí termina com aquela questão do Crow, né? Então, assim, e como tem muitos momentos que um personagem brabo sai big por cima, ou pelo menos tem um embate ok, você fica na esperança. Por exemplo, você tem o Kurapika lá contra o Vogin, você tem a luta lá dos Silvas contra o Crow, que tudo bem, são 2 contra 1, mas você tem uma luta ali. Aqui parece muito desproporcional, mano. Parece muito desproporcional. Eu vou dar minha opinião aqui já antes de a gente se aprofundar no arco, mas hoje eu com 30 anos, eu assisti esse arco, eu acho que eu tinha uns 21, 22 anos, eu acho, pra assistir esse arco. Hoje eu tenho 30. Eu com 22, 23 anos, eu gostava mais de Chimera. Hoje eu gosto mais de Orc-Shin. Mas, assim, eu ainda falo que Chimera antes é um arco que me deixa muito mais nervoso do que Orc-Shin. Orc-Shin é mais gostoso de ver, mas Chimera antes me deixa muito nervoso. E eu vou puxar pra mim já um problema que eu vejo no arco das Quimeras que não tem em Orc-Shin, tá, sabe? Como o Chimera é muito grande, né, nós estamos falando de quase metade do mangá. Hoje em dia já mais não, né? Mas quando Chimera Ants acabou, se não me engano, acabou no volume 31, né? Nós estamos falando aí de 50% a 60% do mangá, cara, que ele começa no volume 18. Então... São 60 episódios do anime, só pra gente ter noção. Cara, é muito... Assim, ele literalmente é quase 50% do mangá, então ele é o maior arco de longe, e ele, como ele toma muito tempo, existem partes em Chimera Ants que são chatas, cara. Tipo assim, existe uma barriga no meio de Chimera Ants que é, assim, uma coisa de louco. Eu não gosto daquele treinamento do Gon com o maluco da Dilma lá. Então, não, mas por exemplo, tem o treinamento, mas eu ainda acho que o treinamento tá dentro do escopo principal, mas cara, você tem esse bagulho do Gyro, que o Ansem e o Gui estavam comentando. Aí tu tem todo o rolê lá dos generais que começam a aparecer, tá ligado? Tem o Leão, a Leoparda, sei lá. Mano, porrada de personagens que não serve pra nada na obra, sabe? Ó, o Leão, velho, que ódio, porque ele falava aí, eu sou foda, eu sou a fera, com a voz desse jeito que eu tô fazendo aqui, eu falo desse jeito. Aí quando chegou na hora, o cara morreu, eu vendo assim, ele vai voltar. Aí não, ele morreu. Deu no fôlego pra um fumante. Assim, eles servem esses personagens assim, só pra demonstrar que o nível dos Hunters que estão chegando ali agora, né, é mais alto. Que eles derrotam esses caras, e eles conseguem derrotar esses caras. Que antes a gente não via Hunter conseguindo derrotar as quimeras, né? E agora a gente consegue. Mas, cara, tipo assim, tem uma barriga muito grande, assim. A historiazinha lá do camaleão é legalzinha, mas, mano, assim, é o que eu tô falando. Do momento que se estabelece Chimera Ants, que eles vão para o outro país, que eles tomam um controle do país e começam a se desenvolver as formigas, até apareceu o Meruem e tal. Ele apareceu a garotinha do Go, e tudo ali eu acho super interessante. Aí no meio disso começa a aparecer esse porrada de personagem e começa a contar várias historinhas desses personagens aleatórios ali em volta do país, do mundo, das coisas que estão acontecendo e tal. Mano, assim, é uma barrigada forte, cara, forte. Assim, papo 10, pensando em volume de mangá, deve ter uns 4 volumes desse, que é só barriga, cara, na parte da obra. O coelho nervosinho lá, que é o primeiro que aprende nem, mano, eu já não vi, eu falei, esse cara ainda tá vivo, mano, sabe? Nosso leopardo também é insuportável, né? Os dois, se tirasse os dois, melhorava, tipo... 60%. Eles são meio introduzidos na obra só pra depois ser descartado. Então, a narrativa mesmo de Chimera é o início, aí tu tem o treinamento que o Lucas falou, e depois o embate final. É isso que é maneiro. O embate final é absurdo. Assim, uma coisa de maluco. Mas esse meio aí de Chimera é bem... Aí tem a mina depois no futuro que é raptada, eles não sabem. É um rolezaço, assim, que é a minha crítica a Chimera, principalmente, que me faz gostar muito mais de Orc-Shin, por exemplo. Eu acho Orc-Shin... Inclusive, eu gosto mais do Exame Hunter, por exemplo. É um arco que eu gosto mais. Mas eu concordo com o Lucas, assim, em tensão, em luta, é o ápice de Hunter x Hunter. É o ápice. Apesar que a grande luta não é a luta final, né? Porque a gente descobre que o Meruem foi morto na luta contra o Netero, na verdade. Né? Tipo assim, narrativamente tem um valor.
Mas quando tu pensa na luta assim, tu vai rever, tu fala assim, pô, mano, tudo que acontece depois ali, o cara já tá condenado. O Netero realmente venceu a luta. Venceu de forma suja, mas... Mas, e daí? Tanto é que é um dos diálogos do Meruem, né, que ele critica. Eu gosto muito da luta do Netero com o Meruem, né? Eu acho, aquela técnica de Nen do Netero, mas a minha parte favorita nesse arco é a chegada do Netero junto com o Zeno, né? Eles chegando, cara, e tem um painel do mangá que eu acho que é o meu painel favorito de Hunter x Hunter, que é quando eles estão invadindo o palácio. Aquela contagem? É a hora que eles entram no palácio e tá o Yuppie, e eles estão... Tudo tem a escadaria, eles estão ali em frente, né, do Yuppie ali, e eles entrando, o Knuckle tá com o camaleão nas costas, prendendo a respiração, e, cara, eu acho esse painel lindo, né? Mas esse arco, ele, como o Carlos disse, tem muitos problemas aí de barrigada, né? Vários personagens que vão acabar sendo descartados de forma praticamente irrelevante, né? O Leopardo, que eu falei que me irritou, é um deles, né? Que ele vai fazer graça com o pai do Killua. Eu não sei se é o pai ou seu avô, dá um golpe lá, o avô, né? O bicho explode, né? Mas tem muitas coisas legais, né? O meu personagem favorito de Hunter x Hunter é o Morel. Então eu acho que é um personagem que você vê ali muito legal. É um Hunter que tem uma técnica de Nen de suporte, mas que pra mim quem carregou o plano foi ele, né? É Deep Purple, né? A técnica dele, de fazer os clones lá de fumaça. De fumaça. Putz, que cara bacana. E eu gosto muito... Não, é da hora. Muito também do desenvolvimento, né? Tanto dos guardas reais, quanto dos próprios personagens, né? Aí a gente acaba vendo que o Gon acaba mudando e aí a gente vê a falta que faz do Kite ter sido introduzido pra toda aquela fúria, toda aquela irritação, todo aquele desespero do Gon fazer mais sentido ali mais pro final do arco. Sobre os guardas reais, cara, assim... Sendo bem honesto, eu achei muito decepcionante, assim, as lutas deles, assim, porque eu acho que tirando, eu não lembro o nome dos caras, mas o vermelhão lá, ele tem uma luta maneira e tal. Tem a Pitô. É o Yuppie. O Yuppie é o vermelho, o Puff é o borboleta e a Pitô a gatinha. A Pitô causa atenção, né? Porque até pelo rolê do Kite, né? Tem a parte do Gon. Mas assim, eu acho que a gente falou muito de luta, mas eu acho que em questão dos guardas reais, o embate deles com a turma de exterminadores não é o grande embate assim, de luta do anime. É porque se você for parar pra ver o Morel e aquele outro carinha de óculos lá, esqueci o nome dele, que faz os portal lá pra... Ah, o que fica doido. Que fica careca lá de tanto desespero que ele fica. Então, eles que, tipo, era pra ser os caras foda ali pra ser o suporte dos outros, eles meio que ficam de só... Eles não tem, tipo... uma luta pra valer mesmo com o Morel, ele segura o Puff, né, lá com o bagulho da sombra lá, mas o Puff vai entre aspas, vazando. Tipo, o pozinho ele vai se teleportando pra longe lá e engana ele, o Morel. É que o plano original também era o Knuckles colocar o bonequinho que drena Nen, né, no Meruem. Os juros. Né, os juros estão sendo cobrados. E só que aí o plano vai por outro caminho, né? E no fim o único cara que realmente segurou um guarda real mesmo foi o Gon, né? Que fez ali 100% do que precisava. Mas foi a chegada do Netero com o vô do Killua lá que causou aquela confusão toda. E aí explode o teto lá do castelo, lá da fortaleza lá do ditador lá. E aí machuca lá Ogumi. Ela fica machucada, aí a Pito, puta que pariu, a gente tem que curar ela urgente se o Meruem vê que ela tava assim já. Olhando pra trás, eu acho 2 pontos. Eu acho que as mortes que tem, né, essas cenas impactantes, junto com a luta do Netero e com o Meruem, principalmente que aquela coreografia daquela luta é incrível, mano. A trilha sonora, pô, é muito brabo, mano. Pra mim, a morte que foi mais... A da Ponzo lá, o arqueirinho lá foi tensa, mas nenhuma foi os primeiros humanos que morre pras formigas. Que é aquele menininho e a irmãzinha. Nossa, cara, isso aí cortou o coração. Mano, a formiga dá uma lapada, mano, e corta a cena seco, assim, você fala... Eu fiquei até um tempo assim, falei, não, tá vivo, moleque. Eu fiquei abalado, assim. Não, tem vários, né, cara, tem vários momentos desses, porque o Togashi sabe...
Eu acho muito louco. A Palme, né? A gente parando pra pensar, né? Essa parte de tensão que o Lucas falou, eu acho que é importante pra gente sempre trazer em Quimera antes. Eu acho que além das mortes e das lutas, existem certas coisas que o Togashi vai fazendo que ele aumentam esse negócio. Esse negócio da criancinha, por exemplo. Mano, quando o Gon encontra o Kite de volta, que tá só o pelo de ovo, né? Tá ligado? Tá só o couro do Kite, basicamente. Exato. Pesado mesmo. Assim, é perturbador, sabe? É um bagulho muito pesado, né? E que a Pitou usava ele como base de treinamento, pra fazer as coisas, né? Ela usava o Kite como base pra transmitir informação do NEM, de construção, né? Muito mais até depois do que o Pó. E a gente vai construindo essas partes de tensão a partir desses pequenos momentos, como o Lucas acabou de comentar, né? Da Palme. A Palme era uma personagem insuportável, né, velho? Assim, ela tava lá, mas você falava, cara, o que essa mina tá fazendo aí? Entende? Aí ela some, aí você não dá nem a mínima pra ela sumir. E aí quando ela volta transformada, tu fala, caralho? E esse negócio meio que tipo, eu não vou conseguir, esqueci o nome da palavra, mas de uma outra raça, né? Não só canibalizando, mas fazendo um processo de antropofagia literal, né, de comer o ser humano pra evoluir a si mesmo, é algo muito pesado nesse processo. Começa com trazendo as pessoas e a rainha vai devorando, né, as pessoas. Você já acha, você fala, que bagulho intenso. Depois eles viram um bagulho industrial. Eles fazem virar uma bola de carne, uma maçaroca de carne. Você fala, nossa, mano, que bagulho escroto, tá ligado? Muito interessante também, não sei se vocês perceberam, que assim, as formigas, elas sempre foram brutais, né? Pelo fato de serem animalescas e tal. Quando elas começam a comer os humanos, elas começam a matar por prazer. As primeiras formigas que se alimentam de humanos, né? Elas começam a usar arma, a atirar, a matar assim por prazer. E eu achei muito legal também o Togashi pegar, tipo assim, olha, que é a essência humana, né? O bicho, ele tem um instinto dele. Mas olha que a influência humana traz para essas criaturas, né? Panda mafioso. Parece umas coisas meio bizarras, né? É verdade, tinha esquecido desse. E é bem doido esse processo, né? Que ao mesmo tempo que ele vai mostrando esse lado bélico, super, assim, sádico da humanidade, né? Pô, quando ele começa a introduzir o Gui, por favor, o nome da mina do Goku, assim. Komugi. Komugi, isso, Komugi. Eu sempre esqueço o nome dela. Quando ele introduz ela, né? A gente já tem uma certa... alguma deixa, assim, né, de perspectiva entre as quimeras, de uma perspectiva de outras emoções, né? Principalmente quando a gente começa a perceber que quimeras que vão aparecendo começam a ter memórias e sentimentos de pessoas, né? Então, ali começa a ter essa perspectiva. Mas quando ele introduz a Komugi, aí é um abraço, né, velho? Porque, porra, irmão, assim, tem anime de romance que não tem o desenvolvimento desse casal. Nem perto, assim... O que o Togashi faz entre partidas de Go e troca de conversa ali é coisa de maluco, velho. É a profundidade que os dois personagens têm, a forma como eles conversam, como eles dialogam sobre perspectivas, filosóficas e de pensamentos, de como agir as coisas. E eu acho muito interessante que, por meio da partida, eles conversam, mas o desenvolvimento que o Meruem tem, de ele perceber que ele tem a força, mas as resoluções dele de vez em quando são muito simplórias pra vários assuntos, e ela vai abrindo a mente dele pra isso, sabe? E ele vai tipo, caralho, é um mundo muito mais abrangente, é umas coisas que eu nunca tinha pensado ainda e tal. Eu sou super poderoso, mas isso talvez não seja bem tratado assim. E ele vai se desenvolvendo. Cara, é muito doido, velho. É muito louco esse romance, conversa, filosofia que o Togashi implementa nessa partida de Go, cara. É algo absurdo. E o interessante, né, que se a gente for parar pra pensar, a Komugi, em nenhum momento ela fazia ideia que ele não era humano, né? Tipo, ela sempre tratando ele como se fosse, tipo, o ditador lá que dominava o país, tá ligado? O grande rei, né? Eu não lembro agora como. Que ela não fazia ideia que ele era tipo um monstro, tá ligado? E ela tratando ele normal. E o jeito dela, simplório, simples, né? Foi conquistando ele. Ele acabou, tipo, é exatamente o que você falou, tipo, uma relação ali de amor mesmo que surgiu, né? Mas cara, tipo, a relação dos dois cara, muito doido, sério. O desenvolvimento que o Togashi implementa tanto nos dois personagens. Na verdade, a Komugi já tá pronta, né? Ela já é um personagem pronto que ela tá ali pra fazer o
processo de desenvolvimento do vilão. Mas como o Togashi vai apresentando, pô, cara, e tem aqueles momentos, por exemplo, de eu vou apostar meu braço e você aposta sua vida, é isso. E aí ele perde, ele arranca o braço e ela fala, cara, pra quê? Entendeu? Tipo, tu não pode apostar as coisas assim, esse tipo de coisa num jogo, você não pode perder a vida por esse tipo de processo. Aí ela falou, aí ele começa a questionar ela, mas por que então você fez isso? Aí ela, poxa, eu tenho outra escolha, sabe? As pessoas de vez em quando não têm escolhas. Cara, são várias partes muito foda do enredo que ele vai colocando. Os diálogos são cabulosos de bonito. É bem legal. E também ele traz um elemento de utilidade para ela, né? Ela se sente útil, porque até então ela só servia pra jogar aquele jogo, ganhar prêmios, a família, todo mundo só via utilidade para ela como uma jogadora, né? E o Meruem, ele também quebra essa barreira aí de ver uma utilidade para ela além do jogo, né? De ser uma pessoa que ele queria estar perto, né? Tanto que os últimos momentos dele ali, que ele já tava envenenado, ele decidiu passar com ela. E, eu não lembro exatamente, Carlos, talvez você consiga me ajudar a lembrar. Mas no mangá, se eu não me engano, os quadros são todos pretos, né? E só tem as falas, acho que pra representar a visão dela. Você lembra disso? Eu não lembro, mas assim, isso já na época que o Togashi já tava meio... preguiçoso. É porque assim, eu vou ser mais sincero, gente. O mangá eu peguei até pra reler. Eu tenho o mangá completo aqui, Chimera Ants completo em casa, mas eu não abri, peguei parte do anime, porque a gente acaba comentando mais do anime aqui, né? Eu li o mangá na época que saía. Então eu peguei muito do material que o Togashi entregou quase rascunho. Então eu sei de várias partes que foram refeitas por Tankobon, né? Por materiais mais de luxo, esse tipo de coisa. Mas é muito possível. Assim, pelo que eu lembro, principalmente as cenas iniciais dela, né? Que ele só tem as falas e o som do jogo, né? E aí ele vai trabalhando com uma página em preto e o movimento dos jogos e as falas. Eu lembro de algo assim, mas eu não consegui te confirmar. Mas eu achei genial da perspectiva dela, né? Acho que os dois estão falando nos últimos momentos. Depois eu precisaria confirmar pra ver, porque... Não, eu acho que sim, porque que eu lembro de eu lendo, tem certas partes que você não vê e aí tem uma splash page que é deles dois abraçados mortos, né? Isso, é isso mesmo. Eu consegui achar aqui. É isso mesmo. Que ela é envenenada da próxima, né? Por tabela ali, né? Ele tava envenenado, ela morre envenenada junto com ele. Não só ela, né? Os generais também acabam morrendo, alguns generais envenenados, então... Sim. E na verdade não fica bem explicado se a Pitou consegue curar ela 100%, né? Porque, na verdade, o acordo... já entrando aqui na conversa do Gon com a Pitou, né? Meio que o acerto do Gon com a Pitou tu vai tirar ela de risco, né? É mais ou menos isso, tipo, ela não vai morrer. Não quer dizer que tu vai curar ela, né? Então não fica muito bem explícito se a Pitou conseguiu isso também, 100% ou não, né? Mas... e a outra parte que eu acho genial da obra, tá ligado? O Gon captou. A gente vê o tempo inteiro a Pitou sendo uma exemplificação de poder, né? De terror. E ela, o tempo inteiro naquele momento, dentro da sala, de uma sala ali dentro do castelo. E ela, assim, aterrorizada em todos os sentidos, seja pelo que aconteceu com a Komugi, seja pelo Gon estar ali. Mano, é uma riqueza de narrativa muito absurda como o Togashi consegue construir essa parte, sabe? Aquela cena que tá o Gon sentado assim, só com aquela cara fechada, e ela olhando pra ele, encarando, mano, aquilo ali marca muito, cara. Tipo, tá ele sentado assim, tu vai aonde? Tu vai fazer? Vem cá. E ela, tipo, o desenho, né, ela com os olhos arregalados, assim, deu merda, tá ligado? Porque o medo dela não é o Gon. O medo é o que o Gon pode fazer, não contra ela, entendeu? Contra a Komugi, né? Porque se o Gon atacar e matar a Komugi, morre todo mundo ali, na cabeça dela, né? E é bizarro porque a gente conhece o Gon, tá ligado? Então a gente não espera isso dele. Mas a Komugi não sabe. A Komugi, desculpa, a Pitou. Não, e detalhe, o Gon, ele tá super enfurecido. Tanto que, na verdade, ele ia atacar se o Killua não tá junto com ela. Porque o plano, vamos lembrar, o plano é o Killua lutar junto com o Gon contra a Pitou, né? A princípio, tipo, o Killua ia ficar de suporte e, tipo assim, deu merda em outro lugar, ele sai, mas a princípio o plano era o Killua ser suporte do Gon. E do jeito que as coisas acontecem, quem segura o Gon de matar todo mundo ali naquele momento é o Killua, mano. E, cara,
E é uma conversa muito forte entre os dois também, né? O Killua chegando ali falando, cara, tipo, isso não é você e tal. E aí quando ele diminui lá o poderzinho dele de Jokenpô, né? Assim, é a sensibilidade de você entender os personagens. E como o Togashi inverte os papéis, né? Entre os personagens. Porque o Killua era mais esse personagem de tipo, de se sacrificar, de fazer a cabeça quente, essas coisas, né? Tanto que a gente vê isso em Orkshin, né? Quando eles estão presos lá. E eles têm uma das cenas mais hilárias que tem, né? Que eles estão presos lá pelo samuraizinho da Genei Ryodan, né? E aí eles começam a brigar. Até o cara acha graça, né? Muito bom aquela parte. E aí se inverte esse papel, né? O papel dentro dos dois, ele se inverte. O Killua é o cara sereno, né? A ponto de ele ser o suporte de todo mundo na luta, né? Tipo, ele tá igual um peão, né? Ele sai de um lado pro outro, é muito doido. E ele fica carregando a Komugi depois, era pra impedir que o Puff mate ela, né? Que ele tá perseguindo, quando ele volta lá da explosão, ele fica tentando matar a Komugi antes do Meruem voltar. E aí o Killua fica com ela nas costas, correndo pra lá e pra cá, ela dando a porradinha nas costas dele, tá ligado? Achando que tá sendo sequestrada. É muito bom. Eu gosto também, o Carlos, ele levantou um ponto, né, de um paralelo do Gon e do Killua, mas eu gosto também de levantar um paralelo do Gon com o Meruem, né? Enquanto a gente vê o monstro que é o Meruem e aos poucos ali se humanizando, se tornando ali uma pessoa menos monstro, a gente vê o Gon, né? Pelos seus impulsos, pelo seu ódio, se tornando mais um monstro, né? Então, isso. A gente vê ali ele todo tempo botando pressão na Pitou, e não duvido que ele teria atacado a Komugi se a Pitou não cumprisse a parte do acordo. Então a gente vê essa mudança aí do Gon, né, que vem sendo construída no arco, né, e tem ali o ápice quando ele vê o Kite, só o pó da gaita, né. Só a skin. E aí a gente tem a famosa cena do Gon, né, lutando com a Pitou, que é uma cena forte, mas é uma cena foda pra caramba, né? Uma cena linda. Não, e indo no teu ponto, né, Gui? Os dois invertem tanto o processo, a ideia, o conceito, a ponto de o Gon fazer algo que, se a gente for parar pra pensar, não é do cerne do personagem, que é o quê? Ele tá sacrificando o próprio futuro. Aquilo ali é ele, pela vingança dele, ele sacrifica até o próprio futuro dele. Isso é muito doido, cara, de a gente pensar, né? Eu acho mó legal que o fandom de Hunter x Hunter quer que Hunter seja escrito até o Gon aparecer de novo bombado e cabelo super saiyajin, né? Mas, cara, sei lá, ali é uma coisa muito pesada, sabe? O Togashi, ele consegue ter ideias muito pesadas pra aquele desenvolvimento ali, e é muito simbólicas, né? Pô, você sacrificar o seu futuro por algo que você quer agora é um processo, assim, literalmente mortal, né, cara? Então, e ele representa isso no acontecimento posterior, né? O interessante é que nessa cena aí, depois quando ele finalmente ele estoura a cabeça da Pitou, e ela continua lutando morta lá lutando, né? E quando ele finalmente vence ela, aí o Killua chega e vê o Gon, ele fica, né, assim, e aí a gente finalmente vê a cara do Gon, tipo, ele chorando, ele finalmente caindo na ficha dele, ele voltando assim, né, saindo daquele, praticamente estado berserk que ele tava, de tanta raiva que ele ficou, ele chorando, falando do Kite e tudo, ele naquela forma fodona, mas, tipo, o contraste com a cara dele, tipo, inocente, assim, chorando, tá ligado? Você fala, mano... É uma criança, né? E é aquilo, né, no final, tipo, a vingança passou e sobrou o quê? Mas, cara, voltando à coisa mais chamativa que tem em Chimera antes, que é a luta do Netero com o Meruem, né? Não, ali é Absolute Cinema. Cara, que bagulho estiloso, velho. Nossa senhora. O Buda ali, né, mano? E a musiquinha, né? Ele dá as palmadas e a musiquinha seguindo ali no ritmo. Não, tudo ali que aconteceu, o narrador fazia uma pausa, fazia um comentário assim, caralho. Cara, na hora que ele tá lutando lá e vai dar as palmadas, o Meruem abre as palmas lá do Buda e não sei o que, e vai fazendo bagulho e tancando quase todos os golpes do Netero, tá, não sei o que. Aí chega uma hora que o Netero começa a machucar ele também, dá um poderzão, explode lá e machuca ele. Aí é a hora que é a primeira vez que ele desvia do golpe, né? Que ele fala, caralho, se eu não sair aqui eu vou morrer. E vai indo aí na hora que ele, tipo, ele arranca a perna do Netero, depois arranca o braço. E tipo, acabou pra você agora, eu ganhei. Aí é a hora que o Netero usa
a tramóia lá, explode uma bomba. Mano, os caras falam que é tipo veneno, mano, mas ali é uma bomba nuclear, velho. É uma bomba nuclear, A gente zoou que é Baigon, mas ali é o ápice vamos dizer assim, é o ápice da força humana, né? Que é a ciência, né? E é legal que o narrador fala, assim, que tipo, que ali eu não sei se é o narrador ou o próprio Netero que fala que ali é o ápice, igual você falou, o ápice da ciência e da malícia humana. Aí ele fica com a cara, tipo, de morte, assim, com o olho preto, com a boca aberta, assim, mano, mó sinistro. Mas é válido falar que, pra quem tá assistindo, a gente tem como ideia que, não de envenenamento, mas sim da explosão. Tanto é que, tipo assim, a gente só vai ter noção ao longo dos episódios do envenenamento. Que existe isso daí, né, que fala que a pessoa pegou doença de radiação, radiation sickness, né? E é o que aconteceu com ele, né? Ele morreu por causa da radiação da explosão. E é impactante porque, assim, como a gente não tem noção desse envenenamento, né? Abre aspas, envenenamento, a gente fica realmente crente que acabou pra gente, assim, tipo, acabou, mano. Isso, é o fim ali. É o cara que é o ápice da humanidade, assim, o melhor Hunter que existe, caiu, tá ligado? Então, e assim, o melhor Hunter usou todos os recursos que ele tinha, teve aquela explosão e ele caiu. E aí ele fala, né, que é o ápice da malícia humana, ele faz aquela cara sinistra, mano, aí o Meruem arregala o olho, ele vira e vai sair fora, tá ligado? Aí o narrador fala assim, é a primeira vez que ele, tipo, sentiu medo, que ele falou, mano, se eu ficar aqui, acabou. Ele percebe que o Meruem não tava brincando quando ele falou que ia acabar com ele, tá ligado? Tipo, ele tava disposto a sacrificar a vida dele, o que ele fez, tá ligado? E aí ele vai tentar sair tudo que ele, mano, ele vira torrado, né, depois. O Netero não deixa de ser um velho louco, né? A gente não pode esquecer. Porra, não, o cara ficou de sunguinha dando soco por trocentos anos no meio da montanha, porra. Você tem que ser muito doido pra fazer isso. E esse ato final, como vocês falaram, né? Quando o Meruem volta, a gente não tem essa noção, mas a cena final, né, que o Gui já comentou, cara, assim, ela é de uma humanidade ímpar, né? Porque ele tá feliz de ver a Komugi. Mas e ele já percebeu que vai de arrasta, né? Cara, e é de uma sutileza, processo narrativo, de como construir aquela cena final. Pô, você tá maluco. Na minha opinião, o problema de Quimera antes é extensão. Porque se pegar os pontos chaves e o desfecho, era pra ele ser muito melhor que o Yorkshin. Porque o Yorkshin é que, tipo, é meio chato de ficar toda hora citando o Yorkshin, porque mais é o outro grande arco de Hunter x Hunter, querendo ou não, assim, narrativamente, o luto e tudo mais. Mas só que Yorkshin é um arco mais contido, né, assim, em questão de duração. De tudo. E Quimera antes, ele tende a ser tão grandioso. E talvez até pela forma como o Togashi estava de saúde na época, né, talvez tenha isso sim afetado a duração. Talvez ele fale assim, cara, como que eu vou mudar de arco aqui agora, sendo que, pô, não tô bem. Então, às vezes coisa que provavelmente ele faria em, sei lá, em 10 capítulos, ele fez em 40, em 30. Não sei, só entrando na cabeça dele. Assim, vamos lembrar que Quimera Ants é o arco que mais sofre com hiatos, disparado, né? Até porque é o maior, mas ele é o maior arco que sofre com hiatos. E Yorkshin, pô, eu não vou lembrar, mas eu acho que o Yorkshin sofre muito pouco. Então, eu acredito até que, em certo sentido, pode ter acontecido de, por exemplo, quando acontece um hiato, aí quando o Togashi volta pra escrever, ele pensa num outro processo pra obra dele, entendeu? Ele pensa numa outra narrativa, aí ele desenvolve, aí ele talvez pense depois em outro, aí ele vai fazendo algumas coisas. Porque quando você tem tempo de fazer, você tem tempo de revisar também, né? E fazer melhor do que você tava pensando, mas também tem tempo de ter novas ideias e fazer, né? Porque não tá pronto, né? Por exemplo, não é um filme já tá pronto, se você é editor, você tem que ficar reeditando ali a coisa. No caso de Yorkshin, ele tinha ideia, ele podia desenvolver, né? E aí eu acho que isso também possa ter interferido em algum sentido na construção da história, da perspectiva dele. Mas eu não sei, cara. Talvez ele tenha feito tudo que ele quis ali. E o que eu acho mais bizarro é que depois a gente vai descobrir que, na verdade, Yorkshin é um grande arco de transição, né? Porque a gente vai descobrir que existe um novo mundo. Então, é meio isso. As formigas são a pontinha do novo mundo, né? Exato, né? E aí o meio, principalmente, desse arco de Quimera, ele fica bem largado, as coisas não são bem desenvolvidas, as coisas muita coisa acontece e, sei lá, qualquer coisa, entendeu?
muita coisa na feijoada, sabe? E fica meio sem graça o processo. Então, é isso. A minha maior crítica é essa. Tirando isso, cara, os atos principais, o início, principalmente início e fim desse arco, são arrebatadores. A ponto de, voltando no que tu falou, Lucas, de ele querer fazer algo grandioso, ele consegue no final, né? Chimera Ants, o final é catapultante, assim, é catártico, né? Absurdo. E quando ele reencontra lá e fica vivendo lá naquelas casinhas no subterrâneo com a Komug, aí ele, tipo, e aí fica legal que não mostra, né? Fazendo... Igual no mangá, né? Tipo, só fica a gente vê na narração dele eles conversando. E aí dá a entender que meio que ele já ficou, por causa da radiação lá, ele ficou cego também, né? Porque ele, Komug, ela, oi, você tá aí? Que bom. Tipo, meio como se não estivesse vendo ela, né? E ela, não, tô aqui do teu lado, não sei o quê. E aí vai passando, e aí você vê que eles vão, tipo, vai piorando. Aí até que, tipo, aí fica só aquele brilhinho, assim, como se fosse o NEM dele sumindo, assim, né? Tipo, ele morreu, tá ligado? Isso é catártico, velho. O lado ruim, abre aspas, desses arcos é o que vem depois, que é o arco das eleições. É impossível tu não ter aquele pensamento de, pô, e se essa galera tivesse ido lá ajudar, tá ligado? Eles mesmos falam, né, depois, né? Que se o Netero tivesse chamado, eles teriam ido, teria talvez resolvido, né? Aquele negócio, se as formigas tivessem se desenvolvido em outro país, não teria chegado, não teria sequer chegado no ponto de nascer o Meruem, né? Porque já teria resolvido antes. Porque imagina, vai em Yorkshire, por exemplo, sei lá, se as formigas tivessem caído lá, ia começar a morrer pessoa atrás de pessoa lá na cidade, os caras, caralho, que porra é essa? Ia começar a mandar Hunter investigar, os caras iam ver antes do bagulho sair fora de controle. Tanto é que os primeiros Hunter que vão lá, assim, mais fortes, que vêm bem no começo, ali a Ponzo e o Arqueirinho, assim, na escala de poderes, nem se comparam com o Kite, com essa turma aí. Não, dos primeiros que vai lá que é forte é só o Kite. Aí depois chega lá o Morel e o Novel. E o Kite dá o azar de encarar logo um guardião real, né? Exato, porque os outros, ele tava arregaçando os outros, as formigas normal. Tipo, tanto que eu fiquei, quando eu tava vendo a primeira vez, eu fiquei com a impressão, falei, pô, eles vão, na estratégia, eles vão conseguir tancar as formigas, tá ligado? Né, beleza. Aí quando surge a Pitou lá, e aí cai, vai lutar com ele mesmo vê e fala, mano, não dá. Fazer só uma curiosidade aqui, só uma curiosidade aqui que eu preciso falar. Vocês acham que as aranhas, a Gneira e Odan, se elas estivessem lá lutando contra as formigas, eles venceriam? Sim, não sei se venceria o Meruem. Não, eu tô falando do Meruem. Tipo assim, tira a Associação Hunter e fosse a Gneira e Odan lá resolver o rolê. Não ia tancar o Meruem. Acho que não tancava, não. Não sei, porque, tipo assim, o que acontece? A Gneira e Odan também é um grupo que eles sabem funcionar em grupo, quando eles querem. Tem esse detalhe também, né? Então, em questão de plano e em ação, essas construções, acho possível eles conseguirem algum plano. Agora, tipo assim, nenhum deles é tão poderoso quanto o Meruem, nem mesmo o Kurolo, né? Por mais que o Kurolo pudesse copiar golpes, essas construções, tem esse poder meio doido, mas... O Crow luta X1 com o Hisoka, né? Então só daí a gente tem nível de poder dele, tá ligado? Exato. Mas eu acho que não, mas que assim, que eles dariam dentro de... Eu acho que tirando o Meruem e os três guardiões reais, eles amassam qualquer outra quimera. Tanto que as formigas chegam, né? País deles. Em outro grande mistério do mundo de Hunter, né? Que é o país meteoro, né? Que é o lixão do mundo, né? Que a gente até hoje não sabe o que é aquilo. Mas eles vão lá e a Gneira e Odan é o exército de frente, né? Do local. E aí eles amassam as formigas, né? A gente tem a gente vê pela primeira vez a técnica do humaninho que parece o Riei. O Feitan. O Feitan, Eu demorei pra lembrar o nome dele. Eu ficava sempre chamando o Riei. Cara, no painel dele, tem um painel dele nessa cena aí, no mangá. É o Riei, cara. É o Riei. Não tem como falar que não é. Não, e o pior é que ele ainda tem poder de fogo, né? Que é igual o Riei, igual as chamas negras do Riei lá, a mesma coisa. Não, e é legal que eu acho que é o primeiro momento que a gente descobre que a irmã do Killua entrou, né? Pra Gneira e Odan, não é? No mangá, tem um momento que ela aparece, só que a gente não sabe que é a irmã do Killua, né? Ela aparece, os caras, quem que não sei o que é? Ela pega e vai embora, assim, deixa eles no vácuo. Aí os caras falam, deixa pra lá. Aí depois, quando aparece de novo, ela já tá no grupo. Cara, a família Zod, que é a família mais louca que existe, né, velho? Não tem nem o que falar, né? Não, mas é o segundo, né? Porque já tinha um Lume. Não, o Lume não era, não, pô. Da Gneira, não. Quem era do Hisoka, pô.
O Lume tava disfarçado do Hisoka lá. A família Zod que tem muito relacionamento com a Genei porque o pai, o Silva, matou um cara, né? Da Genei Ryodan. E aí agora a irmã do Killua faz parte. Mas é isso só. Meio que eles fazem isso pra se espalhar, né? Cara, eu nunca vou esquecer a introdução do Zeno, que ele entregando o cartãozinho pro resto da galera e falando sobre o trabalho dele. Ele dando uma aula de coach pra galera, tá ligado? É maravilhoso aquilo. Não, e ele dando aula, ele falando, não, ó, matar é o meu trabalho. Eu não gosto de matar, é o meu trabalho. Então se não tiver ninguém me pagando, eu não vou matar ninguém. Eu sou bom nisso, fazer o quê? Tipo, a mensagem que ele quer passar é essa, tá ligado? Pois eu sou bom nisso, fazer o quê? Cara, é muito genial aquilo, cara. E o pior é que depois se demonstra a realidade, né? Porque quando eles estão lutando contra o Kurolo, os caras que pagavam ele morreram, aí ele fala, acabou. Não tem ninguém pra me pagar, então acabou. Vambora, Silva, vambora. Vocês não acham o Silva meio parecido com o Leizen? Só que mais bombado, né? Cabelo branco, né? Grandão. Isso, ele lembra, tem essa... Ele copiou dele mesmo de novo. Ah, com certeza, né? Gente, pelo amor de Deus, tá aí o autor de Fairy Tail fazendo isso há anos, velho. Porra. Não, pô, tu não comparou. Caraca, qual é o nome dele, velho? Caraca, qual é o nome dele, mano? Mano, o cara é tão insignificante que eu esqueci o nome dele. Do Fairy Tail. Ah, tá, não sei. É o Hiro Mashima, né? Hiro Mashima. Pô, o Hiro Mashima, ele passa do ponto aceitável, mano. Só tem um cara que copia mais design do que ele, que se chama o Haddad. Não, o Haddad é maravilhoso, pô, tá maluco. Não, mas o Mashima é pior no seguinte aspecto. O Haddad é por causa do traço dele. O traço dele é tipo palitinho, tá ligado? Mas assim, as histórias são diferentes. O Mashima, ele usa o design dos personagens e ele sabe desenhar, mas ele usa as personagens no mesmo contexto, mano. Pô, eu não vou entrar nessa discussão, mas assim, a gente tem que entender que o Hiro Mashima, ele é um grande homem de negócio. Ele foi o único cara que conseguiu escalar o mangá. Ele faz a mesma coisa do mesmo jeito. Ele não tem trabalho. Ele deve provavelmente trabalhar numa escala 4x1, 4x3. Deve trabalhar no máximo 8 horas por dia. Por quê? Porque ele faz o mesmo mangá sempre, velho. E vende. Porra, o cara é um gênio. Gênio. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Vamos para as considerações finais e notas de Hunter x Hunter? Então, cara, a gente falou aqui várias vezes, pontuando, né, que tem umas barriguinhas no meio ali, principalmente com algumas quimeras que você fala, mano, pra que eles estão segurando esse personagem, sabe? Pra que não influencia em nada, não faz nada. Tem uns que você vê que fica enrolando, e no final eles têm um desenvolvimento e terminam vivo no final, né? Igual aquele que parece uma lagosta, o outro lobo que fica velho. Que é muito foda também. É verdade. Que ele, tipo, é tudo fodão. Não, que eu vou matar, vou fazer não sei o que. Aí na hora que ele encara o Meruem, ele fica velho, tá ligado? De medo. Ele me lembra, sabe quem, quando ele fica velho? O Tom, do Tom e Jerry, tá ligado? É verdade. É nessa vibe mesmo, é nessa vibe. E é legal que, tipo, esses personagens podem voltar depois, né? Futuro nos arcos mais pra frente e tal, não sei o que. Então, tipo, tem esses pontos, vários personagens que a gente conhece também, tá ligado? Tipo, sempre fica aquela promessa de, vamos ver o que vai acontecer. Né, uns já voltam logo no arco seguinte, né? Igual o Morel mesmo e tal. O desfecho ali do Meruem e a Komugi, cara, você fica, você é durão, você no mínimo fica abalado, tá ligado? Mesmo ele sendo um vilão, um bicho canibal que queria escravizar a humanidade pra fazer virar o todinho dele. Mas no final o Meruem nem assim, o diálogo dele era mais tipo, vou resolver esse problema da humanidade. E eu tenho o poder pra fazer isso, tá ligado? Então, isso que é interessante, que ele confronta, né, vários personagens falando isso, né? Fala de fronteiras, porque tem gente que de um lado da fronteira tá passando fome, e do outro tem cara que tá com as coisas sobrando, desperdiçando, não sei o que, né? Sabe? Ele fica... Meruem marxista, tá ligado? Exatamente. Então, cara, pra esse arco, eu dou uma nota aí 9. Eu tiro esse um pontinho por causa dessas barrigas que tem no meio aí. A nota pra Quimera Antes, acho que é uma das coisas mais difíceis, assim, é uma das notas mais difíceis que a gente já deu aqui, porque, como o Ansem falou, tem essas barrigas, a gente falou quase o cast inteiro, né? Tem essas barrigas, tem esses problemas, tem umas partes muito chatas, mas ele é o ápice em questão de tensão, luta,
até a construção narrativa de alguns personagens, ele é o ápice de um dos melhores shonens que a gente tem já feitos, né? Por um dos melhores autores de mangá que já nasceram no Japão. Então, ele é muito complexo, né? Assim, ele, ao mesmo tempo que ele tem momentos muito chatos, muito ruins, que é muito incomum em Hunter, né? Hunter é uma obra muito concisa, muito bem desenvolvida. Ele também tem o ápice da porrada, o ápice dos momentos mais marcantes. Eu acho uma pena que o anime lá de 2000 não tenha conseguido adaptar, porque não estava pronto esse material, né? Eu acho que seria insanamente mais violento, insanamente mais estiloso. Eu acho que a palavra é visceral, né? Seria bem mais visceral. Sim, cara, porque o primeiro anime ele já é assim, né? Quem quer entender o que a gente tá falando nunca parou pra perceber isso, joga aí na internet, 99 Hunter versus Hunter 2011 e vai ver algumas cenas assim, né, de comparação. Pô, só a cena do Kurapika chorando tu já vai entender o tom do bagulho. Mas eu tenho alguns outros problemas com a obra. Eu acho que, a gente fazia uma piada muito grande com a Madhouse na época, inclusive é o canto final da Madhouse, né? Esse ato de Hunter x Hunter, depois a Madhouse começa a desandar problemas internos, problemas financeiros, né? Voltou a fazer anime bom agora com Frieren e alguns outros, né? Mas foi quase uma década de Madhouse aí sofrendo. E a gente brincava que era Madhouse roxa, né? No final ali, a paleta de cores que eles começam a usar em Hunter, eles começam a replicar as paletas de cor pra quase todos os animes que eles vão fazer, né? Principalmente quando começa aquela sessão de Parasite, Black Paradox, uma porrada de outros animes que eles vão fazendo ali depois. E os animes vêm tudo com uma paleta roxa, então eu tenho essa encheção de sacozinha. Mas tu pega o Overlord, o Carlos, que é muito roxo. Tem um anime que é meio que um bar no inferno. Eu esqueci o nome desse anime agora também, que porra, é roxo. Death Parade. Cara, é muito roxo. E eles começam a ensaiar isso em Hunter, né? Tem alguns momentos de Hunter que eles usam essa paleta assim super carregada. Em Hunter combina pra esse arco, eu acho. Mas depois eles começam a usar demais pra outras obras. Pô, Parasite, então, caraca, mano. Parasite Death Parade é uma coisa maluca. Mas tirando isso, trilha sonora é foda dessa. Pô, o que a gente falou, que eu acho que foi o Ansem que comentou, né? Do barulho dos Buda. Sim. O momento que o Gon vai fazer a transformação, assim. Então. E eu acho que no mangá, assim, se as pessoas têm a possibilidade de ler o mangá em tankobon já, né? Vão ver o quanto que o Togashi é um autor de mão cheia, né, velho? Eu vou dar a mesma nota do Ansem, 9, pelo mesmo motivo. Tem esses probleminhas, eu vejo alguns problemas a mais, mas acho que não tira ponto, não, nesse quesito. Queria até dar mais, mas quando você vê esse processo assim do meio campo aí, dá uma sofrida essa parte. Raul, grava esse corte aí dessa frase do Carlos, valeu. Caralho, mano, os moleque, cara. Os cara pegam frase... Me aguarde no nosso podcast de RPG e tal. Olha, não pode, é spoiler. Não pode, corta. Vai, Gui. Bom, eu sou muito fã de Hunter x Hunter. Eu diria que é uma das minhas obras favoritas. E cada arco tem uma característica. Acho que cada arco tem... É como se fosse um anime diferente no seu estilo. E Chimera, ele vem com uma proposta... né, tem ali as suas barrigadas, mas pra mim é um arco que tem muitos pontos incríveis, né? A gente começa com muita ação, exploração, aventura, aí tem ali o desenvolvimento de vários personagens, tem personagem que acaba sendo inútil pra trama, mas tem muitos momentos ali filosóficos, né? A gente olhando, vendo o monstro se tornar um pouco mais humano, e o humano se tornar um pouco monstro, e a gente vê esse desenvolvimento todo aí nessa obra. Eu falo que tem momentos da obra que eu gostei muito. Tem quando o Netero perde um dos braços, né, na luta contra o Meruem, ele vira e fala: se você acha que eu preciso dos meus braços pra rezar, você tá enganado. E, cara, quando eu li isso, depois vi no anime, eu achei isso de uma magnitude incrível, porque ele mostra ali que ele tem uma carta na manga, e eu acho que a reviravolta do Netero conseguir derrotar o Meruem com a bomba, com
radiação ali, com veneno, com Com o Baigon. com o Baigon, né? Jogar ali o veneninho nele. Eu achei isso incrível, porque criou uma expectativa de que a bomba ia derrotar ele. Aí você vê que ele sobrevive à bomba. Só que aí... Não, mas aí ele sobrevive com cheat, aí não vale. Não, mas aí o guarda real vai lá e ele sobrevive. Mas aí você fala, vixe, agora acabou. Pô, os caras vão lá, usar potion nele, não vale, Isso. Usa restaurar. Aí você fala, putz, acabou. Acabou aqui. O Netero já foi de base e aí tem o plot, que é o Meruem, nas últimas, indo lá com a menina Ramelenta, né, que acabou criando um vínculo com ele. Então, eu vou dar 9, porque eu acho esse arco incrível, eu acho com lutas sensacionais, eu acho o desenvolvimento dos personagens, eu acho até a morte do Netero memorável. Esse é um arco que tem muitos pontos positivos, e também, como a gente conversou no começo, né, é um arco que os personagens estão ali, eles recebem um aumento de força, né, eles estão na sua plena força, lutando e mostrando todo o poder que eles têm. Então minha nota é 9. Cara, eu não vou me estender muito não, que vocês já falaram, todo mundo aí deu 9, eu também vou dar 9, e, cara, sensacional, Quimera antes. É um arco aí que tem as barriguinhas lá e cá, eu acho que é um arco muito extenso, que poderia ser resolvido ali. Se eu não me engano, eu falei que eles são 50 episódios, né? São mais ou menos 50 episódios, 60 episódios. Ele poderia ter sido, sei lá, pela metade pra mim. Facilmente. 24 episódios, que é um anime de um curto. Podia ser. Dá pra fazer em um curto, tá ligado? Enfim, foram com essa quantidade aí, não tem o que fazer. E ainda assim, ele tem grandes momentos. Ele tem um grande momento catártico, um grande clímax ali no seu final. Então, cara... Eu não vou me estender muito não, a galera falou tudo que tem, a gente já falou tudo durante o cast aqui, do que poderia ser de bom ou de ruim, então vai ser 9 mesmo, e com 4 9s vai ser um 9 no final, é isso aí. E se vocês discordam, se vocês têm outra opinião, vocês nossos ouvintes queridos, mandem aquele e-mail para podcast@mundodosanimes.com ou deixem um comentário aqui no Spotify, também pode mandar mensagem nas redes sociais, mas pra gente ler aqui, Spotify ou e-mail. Senão fica muito difícil pra gente poder ficar catando em todos os lugares. Mas claro, se quiser mandar mensagem, trocar ideia com a gente lá no Instagram, ou melhor, se você quiser se juntar ao Alex Selinger, ao Bruno Rezende, ao Carlos Petroni, ao Guilherme Loureiro, ao Henry Maguchi, ao Lucas Batista, ao Nathan Kleiman e a Yasmin Gonçalves, você pode assinar lá em catarse.me/MDA, virar um padrinho, doando a partir de R$5 e entrar no nosso grupo do Telegram e trocar ideia com a gente regularmente e poder também ouvir o cast sendo gravado ao vivo. Enfim, cansei. Caraca, hoje eu tô meio acelerado. E até a próxima semana. Valeu, falou e tchau. Valeu.